Sejam todos bem-vindos aí, o primeiro Cabeça no Cinema do ano. Vamos falar hoje sobre um filme um tanto quanto interessante e confuso também, de Sim. primeira mão, né? O Ataque dos Cães, ou em inglês... Como é que é em inglês, hein? Boa pergunta, como é que é em inglês? Power of Dog. Aí, Power of Dog, né? Então, na nossa querida Netflix aí, esse filme é de 2021 ou 2022, galera? 21, 21. 21, bem forte aí. Tem muita gente que gostou, elogiando, falando que tem chance aí para várias premiações. E uma galera que não entendeu ou tá se perguntando até agora o que significa aquilo ali. Então, vamos falar muito sobre isso aqui hoje, dar nossa opinião. E, claro, Cabeça no Cinema não podia acontecer sem nosso querido Guilherme Orracha. Seja bem-vindo, meu querido. Fala, fala, meus amigos. Excelente ano para vocês. Falando sobre esse filme aí que é um dos candidatos a Oscar, só não sei qual categoria, de melhor roteiro, enfim. A gente pode discutir isso durante o nosso podcast. Vamos que vamos. Antes de começar o episódio, pessoal, tem um recadinho aqui muito importante para vocês, tá bom? Que é uma maneira de vocês ajudarem a gente trazer conteúdo ainda melhor para vocês. Como todo apoio é mega importante e necessário para a evolução do projeto, vimos aqui uma oportunidade de receber esse apoio de vocês e poder retribuir, né, com algo exclusivo para vocês. É isso que a gente está pensando em fazer, é o financiamento coletivo recorrente, né? E ele vai ser feito através do site Apoia-se, né, Igor? É o Apoia. Apoia.c. Isso, apoia.c, vocês vão se cadastrar nele, a gente vai passar o link e a partir dele ali a gente vai conseguir retribuir para vocês alguns benefícios, né? É uma forma que vocês, como ouvintes, têm como apoiar a gente, né? O nosso objetivo é arrecadar fundos para melhorar cada vez mais a qualidade e poder alcançar novos voos no projeto Cabeça Ativa. Exatamente. Você pode se tornar um apoiador bronze, prata ou ouro. O apoiador bronze, com apenas R$5 mensalmente, você vai ter acesso ao episódio antes do lançamento e agradecimentos especiais no Instagram e no primeiro episódio do mês seguinte. Se você for um apoiador prata, por apenas R$10 por mês, você, além dos agradecimentos e do episódio antecipado, você também vai receber um resumo mensal exclusivo sobre a política no Brasil naquele mês. Então, um resuminho super bem feito pelo nosso grande Guilherme Ribeiro, né? E se você for um apoiador ouro, por apenas R$15 mensais, você vai ter o agradecimento no Instagram e no episódio do mês seguinte, acesso aos episódios antecipados, resumo mensal exclusivo sobre política no Brasil e também indicações mensais exclusivas de séries e filmes pelos integrantes do Cabeça Ativa. Então eu, Rafinha e Gui vamos dar dicas do que a gente está vendo, do que a gente está achando aí que pode ser bacana. Então essas são as vantagens por um preço super em conta dos apoiadores do Cabeça Ativa. Contamos com vocês. É isso. Olha só, eu vou começar aqui já na pegada. De cara, vocês entenderam qual era o rolê do filme? Começar assim. Calma aí. Calma aí. Pra gente Cara, poder orientar, né? De cara, com certeza não. Eu demorei a entender o que eu estava assistindo, o porquê eu estava assistindo, mas, mesmo sem entender, já de cara me manteve muito curioso, muito ávido para assim, cara, e aí, como é que vai ser? Mas eu demorei a entender, a ver o que eu acho que eu vi, que eu acho que era uma história um pouco sobre machismo, um pouco de época, um pouco de cowboy. Mais ou menos por aí também, Gui? Ou teu sentimento foi muito diferente desse que eu descrevi? Meus amigos, então, digo para vocês, esse filme me prendeu do início ao fim no sentido de não entender muitas das coisas no início. Durante o filme, a gente começa a entender, no entanto, de fato, nos 20 minutos finais que as coisas começam a fazer um pouco de sentido. Essa minha experiência durante o filme, na verdade, foi de um filme muito de suspense. O roteiro, ele te entrega algo que você está sempre inseguro diante das possibilidades. Por exemplo, você não consegue enxergar se um personagem ele tem uma postura que é machista, se outro cara ele é inseguro por natureza, enfim, o enredo ele te prende do início ao fim, cara. Então assim, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o suspense, ele no caso, é muito bem planejado no filme, entendeu?
Pô, eu ia falar isso, Guigui. Porra, a suspense esse filme... Até eu entender, porque assim, vocês estão falando que entenderam aí no decorrer, o final do filme e tal, mas eu realmente só fui entender alguma coisa e fazer, tipo assim, tá, isso aqui era o que eu vi, é realmente isso aqui que você tá falando, depois do filme, tá ligado? Quando eu fui raciocinar, correr atrás, ler um pouquinho, porque durante o filme, eu me senti num filme de terror, não terror, né, um filme meio de suspense, assim, era uma tensão o tempo inteiro, e... Porque você ficava, tá, mas que tipo de relação é essa? Não sei se vocês tiveram esses questionamentos, né? Eu ficava assim, Sim. cara, que tipo, por quê? Por que Eu me isso tá questionei acontecendo, todas né? as relações do filme eu me questionava. Nenhuma é óbvia, né? Nenhuma faz sentido com os nossos olhos, né? Acho que a gente também tem que lembrar que o filme se passa, eu não lembro, acho que é 20, né? 1920, 1930. Se não me Entre engano. 1800 e final ali, 1900 e pouquinho. E aí o mais bacana, eu acho que depois na leitura no pós-filme, foi que aí fez todo sentido essa minha dúvida durante o filme, tá ligado? Porque realmente não era pra eu estar... Não, mostrou o recado que o filme queria passar, que era tipo assim, você tá acostumado a ver esse tipo de cenário, esse tipo de filme aqui, de uma tal maneira. Ela, enfim, a diretora, né, enfim, a idealizadora que a gente vai falar aqui desse rolê, ela mostra aquilo ali de uma outra visão, de uma forma completamente oposta do que a gente está acostumado a ver com aquele tipo de filme. Então, Sim. isso me gerou um incômodo, né, porque eu não tô acostumado a ver um filme de Velho Oeste que tem aquela pegada, aquele tipo de questionamentos e tudo mais. Então, assim, na hora eu não raciocinei essa mensagem, né? Até porque eu não tinha lido nada sobre o filme, não conhecia nada sobre outras produções dela e tudo mais. Então isso pra mim foi um pouco agoniante na hora, né? Porque eu fiquei aquela, pô, mas e aí, mano? Que relação é essa? Onde vai parar? Eu tirei algumas conclusões que a gente vai comentar aqui, X, e que depois o negócio era Y, sabe? Então foi bem agoniante. O filme, pra mim, ele é um filme lento, e aí não entendam como crítica. Pra mim, ele tem um papel de ser um filme lento, porque ele tem essa... Você vai... É isso, meio que se torturando ali pra entender o rolê. Você vai, caraca, vamos aonde, vamos aonde, vamos aonde. Então, eu gostei bastante, assim, dessa pegada. E pra mim é muito nova, eu não tinha uma referência de algo parecido. Cara, você tá falando aí que, pô, que a gente entendeu e tudo mais, mas queria até compartilhar com vocês que teve um momento do filme, bem no início, que eu estava tão perdido que eu até me questionei, justamente por conta dessa pegada muito de suspense. Em algum momento eu até me questionei se não existia alguma coisa de sobrenatural no filme, tá ligado? Falei, Caraca, eu cara, pensei nisso também. lá no momento que o Phil, que a gente já vai falar das interpretações, né? O Phil, interpretado pelo Doutor Estranho lá, o Cumberbatch. Ele fala não, né? Um grupo lá de amigos fala, pô, mas quando tu foi lá na montanha, naquela aventura lá que tu foi, o que foi que você viu? O que aconteceu? E ele não deixa muito claro, que aliás é uma coisa maravilhosa do filme, ele não deixa quase nada claro, deixa Nada é aberto. claro nesse filme, tá ligado? Não Deixa explicam as aberto. relações, não explicam nada. É o nosso papel ali de entender, de interpretar através de muitos olhares, né? Tem muita cena de troca de olhar, de movimento que não tem tanta fala. Mas, justamente, só corroborando nisso que vocês falam do suspense, que teve um momento que o suspense estava tão alto que eu falei assim, olha, tô perdido aqui, eu devo estar vendo então, vai ter algum rolê sobrenatural em algum momento desse filme. Mas não, né? Foi até uma... como eu estava perdido num determinado momento do filme. O que é gostoso pra caramba isso, né? Fala aí, Gui, tá rindo aí de mim. Eu vejo esse roteiro e a direção muito como uma certa desconstrução, porque você tem esse personagem que é um grande cowboy, né, que, querendo ou não, está associado ao ambiente machista. Sim. E ela desconstrói durante o filme, nos induzindo a achar que esse cara tem uma postura homossexual. Positivo. Inclusive, do próprio personagem do Peter, que no caso é o filho da Rose, a gente tem o mesmo tipo de postura. Cara, eu acho esse filme sensacional, porque essa ideia de thriller é muito difícil o cara conseguir te entreter e você não ter a mínima noção do que vai acontecer durante o filme. Durante os 20 minutos finais é que você começa a pegar certas coisas, e mesmo assim, quase mesmo assim, que na ainda última tem um final cena... meio bizarro, né? Tipo assim, que
conclui de uma forma tipo, tá bom. E aí tu fica, caralho, tem que raciocinar sobre isso. Exatamente. Então, assim, chegando somente na última cena que você começa a ter algumas certezas, né? No entanto, cara, como eu disse pra vocês, é um filme de desconstrução e um filme que prende do início ao fim e precisa se valorizar esse grande trabalho aí de escrita de Atuação? roteiro. Ah, ok, de roteiro, sim. De roteiro e de direção, né? Porque é um negócio absurdo, assim. A gente vai falar nisso. Antes da gente entrar nesse ponto, eu queria só ler aqui pra galera o seguinte, né? Porque se você vai na descrição desse filme, sei lá, um resuminho. Boa. O resumo é o seguinte: um fazendeiro durão trava uma guerra de ameaças contra a nova esposa do irmão e seu filho, que é adolescente, né? Até que antigos segredos vêm à tona. Mano, tu vê isso aqui e tu fala, caralho, uma guerra, É um filme de cowboy, né, velho? Filme de cowboy, porrada vai comer, tiro, porrada... E, aliás, né, esse filme de cowboy não tem em nenhum momento um tiro de nada, né? Eu fiquei esperando que em algum momento alguém ia puxar uma arma, dar um tiro pro alto, sei lá, mas não tem. E aí, a gente entrando nesse rolê, acho que a gente pode começar a falar um pouco da história, mas como é que vai se desenrolando. Começa, eu acho que a primeira coisa é a relação entre o Doutor Estranho lá, eu vou chamar de Doutor Estranho aqui pra facilitar, tá? Phil Burbank. E o irmão dele, qual é o nome daquele irmão dele? É o George. Boa. George é o filme, né? Qual é o nome do ator? Eu esqueci o nome do ator. George é o filme. Jesse Plemons. Eu não sei se a pronúncia é essa. Mas... Jesse Plemons. Então, e esse filho da mãe, eu já tenho nervoso com esse cara. Porque todos os filmes e séries que ele faz, eu nunca confio nele. Ele sempre faz um cara... Tá ligado? É sempre um cara... Ele é sempre um infiltrado. Ele é sempre um traiçoeiro, né, cara? Ele é traiçoeiro. Tu não sabe o que ele tá pensando, o que ele vai fazer. Eu sempre acho que ele é o vilão do rolê. Uhum. E aí, nesse filme, eu acho que não é possível. Até isso deve ter sido escolhido a dedo. No começo, eu achei que esse cara ia ser o vilão da parada, que ele tinha escondendo uma coisa. E não. Ele é simplesmente... Tu vai vendo que ele é um cara que ele é educado, tá ligado? É um cara educado, que se preocupa com os outros. E você vê a relação dele com o irmão, uma relação meio abusiva, mas que o irmão também não reage quanto a isso. Cara, o que vocês acharam, sabe, desse começo? Que eu fiquei esperando uma treta maior ali, o negócio de desencadear e não vai, sabe? Não ia. Cara, eu também não conheço muito a fundo o trabalho do Jesse Plemons aqui, mas é isso aí que o Igor falou. O rosto dele é famoso, né? E ele atua muito bem, ele trabalha muito bem. E eu achei fascinante. Já a gente estava falando das relações, né? Como o Igor falou, essa é a primeira relação que a gente tem contato no filme. Achei fascinante porque já mostra ali duas coisas completamente diferentes, né? Duas pessoas que tiveram a mesma formação, a mesma criação, passaram pelas mesmas dificuldades. E mesmo assim, cada um ascendeu a sua própria maneira, né? Um virou doutor, um cara inteligente, um cara culto, né? E o outro é o fazendeirão lá que, porra, entende muito, né? De tudo ali, o cara toca o negócio todo. E eu vou falar que não acho só... O Igor falou da relação abusiva entre eles, né? Mas eu acho até, aí chutando um pouco mais pro final, que apesar da relação abusiva, apesar de muito traumática, eu acho que ele ainda consegue entender o Phil. Acho que ele ainda consegue entender o irmão melhor do que o Phil entende ele, sabe? Mas eu posso estar enganado. Isso que eu ia te falar. Fala aí. Porque ele é o cara desconstruído, né? Pode ser. Mas é uma possibilidade, isso. Mas assim, o que eu tinha pensado no primeiro momento, assim, conforme você vai desenrolando o enredo, que esse personagem do Jesse Plemons aí, ele tem uma postura de acolhimento com o irmão, no sentido de perceber que o irmão, ele pode ser homossexual, e dentro da sociedade na época, você tinha um preconceito muito grande, fazendo com que o irmão dele não pudesse se assumir. Então, o personagem do George ali, ele meio que entende isso e, de certa forma, ele acaba aceitando muito das ofensas, entendeu? Do personagem do Phil. Eu não sei se vocês também têm
esse tipo de percepção. Cara, eu não tinha tido, mas o que você acabou de falar, pra mim, faz muito sentido, porque uma coisa que eu ia. Vai ter spoiler aqui, né? Já tá tendo, né? Uma coisa que eu ia até perguntar pra vocês, talvez seja óbvia demais e eu que não tenha alcançado corretamente, mas assim, pra mim ficou muito parecendo, e aí, de novo, né? Você pode falar, não, isso foi óbvio, mas sei lá, né? Pra mim ficou um pouco evidente de que aquela relação do Phil com aquele cara lá que ele idolatrava foi mais do que só uma relação de um cara que me ensinou as coisas, tá ligado? Ah, esse é o ponto que eu queria chegar, né? Qual era o nome daquele malandrinho que toda hora ele falava, não, porque esse cara aqui era o pica das galáxias. O Igor quer Vocês foder lembram dele? muito rolê, mano. Porrada de nome aberto Eu aqui lembro desse do cara, nome Era, desse sabe? era personagem, com B alguma coisa, né? era Bronco Henry. Bronco Henry. E Então, aí, parte pro falei. detalhe, né? E eu acho que você vai comentar disso. Tipo assim, lembra daquele paninho que ele puxa na hora que ele tá se banhando e o caralho? Tem as Sim, siglas desse cara nesse rolê, tá sim. ligado? Ih, é mesmo, eu não captei isso. Exato, Ih, passou exato. batido. Muito bom, Era- porra. Não era Muito Bruno bom Henrique, você ter não, falado. porra. Não, então, é perfeito, perfeito. Mas aí o que eu ia falar é que eu não tinha ainda associado o George nessa parada. Mas, pô, eles estavam lá todos juntos, então é isso que o Gui falou. O George, ele deve ter visto o irmão se apaixonando, ele deve ter Sim. visto o irmão se relacionando. Então, pro George era óbvio. E maneiro, eu não tinha tido essa percepção que o Gui abriu meus olhos aqui. Na minha cabeça, o George entendia, percebia que o irmão tinha muitas dificuldades. Mas agora, com isso que o Gui falou, realmente, é óbvio que o George sabia que o irmão... não E vou o nem falar George, se pra gay, mim, né? é o Mas... cara que é o desconstruído do rolê, tá ligado? Ele é o cara que você nunca vai esperar do estereótipo de um cowboy. É o cara que ele é super... Não. O quê? Desculpa te interromper. Esse cara que você tá falando, na verdade, é o personagem do Phil. Não, É não. porque O George, que ele não deixa de ser um cowboy, né? Apesar dele ser sei lá qual é a profissão dele lá principal, ele também é um cowboy lá, dono da enfim, fazenda né? também, O né? dono Ele da é fazenda. Só É que assim, verdade. você espera que aquele cara ali naquela época, né, como é passado nos filmes, ele tem um outro tipo de postura. Você não vai esperar que um cara daquele ali seja desconstruído. E, pô, ele é desconstruído de uma forma que ele tem essa questão com o irmão, que ele entende, ele sabe o que aconteceu e ele super entende que o irmão tá passando, protege, ou, enfim, entende as reações. Mas não só com ele, como, por exemplo, com a esposa dele, que tem um problema lá de alcoolismo também, e que quando o irmão conta, ele entende. Ela tá doente, né? Tá passando por um momento e não vai lá atacar a esposa, não ataca É muito interessante essa o parte, filho, né? né? Sim. Então, assim, o cara lida de uma forma... Tipo assim, quando fez a menina chorar, né? Antes deles terem um relacionamento, ele vai lá e cuida dela, pergunta dela se tá tudo bem, ajuda a servir a comida no restaurante, fala pro irmão que machucou a menina. Então, assim, ele tem uma visão que a gente nunca viu isso em filmes de faroeste. Pô. Você pode até ter o galanzão, né, dos cowboys, mas que não é desconstruído dessa forma, tá ligado? Que tinha um machismo muito intrínseco ali. Então, é bizarro isso. E é maneiro também porque, mesmo com tudo isso, você vê que em algum nível ele também é meio quebrado, né? Porque ele se apaixona pela... Eu não vou lembrar o nome da Rose. Kristen Dunst. Rose, boa. Ele se apaixona pela Rose, né? E no momento... Eu não lembro exatamente que momento. Acho que é o momento que eles estão se mudando, não lembro. Ele para assim, aí eles param de frente para um visual maravilhoso, que é outra coisa espetacular desse filme. Tem cada... Você pausa o filme, é um quadro maravilhoso. Ele começa a chorar e agradece, né? Poxa, obrigado por estar comigo, obrigado por eu não estar sozinho, né? Então, assim, é um cara... me questionou um pouco, assim, o quão realmente ele se apaixonou por ela, ou quão ele estava num momento fragilizado também, né? E naquela época não tinha também tanto desenrolo, vamos dizer assim, né? As coisas aconteciam de uma maneira mais rápida. Mas eu acho que também mostrou que ele é um cara que também tem uns problemas lá de carência dele, também não é quebrado como o Phil, né? Mas isso é legal, né? Mostra que todo mundo ali é quebrado de alguma forma, né? Exatamente. A Rose, que no começo parece que é uma pessoa tranquilona, e do nada ela vai se quebrando de uma maneira que tu fala assim, caralho, onde eu me perdi? Pois Tá ligado? cara. E aí, vamos lá, mais um questionamento aqui, que eu vou junto com vocês. Não começou ali, né? O problema dela, né? A gente não falou qual é o problema dela. Não começou ali, né?
Ela Ali só acho que reviveu, né? Eu acho, é, alguma coisa assim, tipo um gatilho que fez com que ela o filme não deve retomasse ter aquele ajudado em problema. nada, né? Porra, o Phil, ele, na verdade, ele tacou o zaralho, né? Ele fazia de propósito. Ele ia lá e ficava Cara aquela música do insuportável, demônio. mano. Personagem insuportável, mano. Caraca. É Filme porque de terror, pô. mano. Tu vai entendendo, em algum momento ali, eu não sei se te gera uma empatia, mas você consegue entender o que leva algumas atitudes dele. Mas até isso ficar claro e evidente, ele é só um cara que gera uma quantidade de sentimentos ruins muito grande. O que, eu já vou abrir aqui um parênteses e falar que é maravilhosa a atuação do Doutor Estranho aí que a gente tá acostumado a ver, né? Maravilhosa. Ele tem um sotaque, ele tem uma voz diferente, ele tem um andar todo específico, cheio de trejeitos. Eu achei a atuação dele. Eu ia usar um termo aqui brilhante. Brilhante é forte demais, mas eu achei a atuação dele muito boa. E quando o Gui começou o episódio falando de Oscar, pô, eu chuto que ele vai concorrer, senhores. Vai concorrer muito ao Oscar de ator. Vocês não acham, não? Pô, cara, eu acho. Eu acho Eu que não. acho. Pode achar que não também. Que Não, vale tudo. eu acho muito maneiro quando tem um personagem, por exemplo, ele é muito marcado pelo Doutor Estranho, por óbvio, né? A Marvel gigantesca. Só que é muito maneiro quando você vê um outro filme dessa pessoa e você não olha e fala assim, ih, olha o Doutor Estranho de chapéu de palhaço não, de cowboy, tá ligado? Então, assim, porque esse cara, ele sabe se transformar. Diferente, por exemplo, fazendo um paralelo daquele filme do Eternos aí que saiu agora, que, pô, o Jon Snow tá lá, sacou? É o Jon Snow, pô. Aquele cara não consegue se desconstruir dessa forma. Então. É muito ruim, muito ruim. Então eu acho que, tipo assim. Ele é muito bom, mano. Aliás, as atuações nesse filme são muito boas. Todas, tá ligado? Mas ele, eu acho que. Com um papel central, assim, eu acho bem forte, tá ligado? Não sei o que o Gui acha se vem um Oscarzinho aí. Rapaz, olha, eu vou dizer pra vocês, assim, eu já vi 3 filmes nesse ano com excelentes atores. Os 2 outros filmes eu não vou citar nesse episódio por motivos óbvios. Se quiser que eu fale, eu posso falar. Não, inclusive, guarda pra dica dos apoiadores pra mais tarde. Fique tranquilo, porque tem mais informações que eu posso falar. Essa, no caso, eu vou revelar. Tem um cara nesse ano que fez uma grande atuação. Eu não sei se vocês ainda viram esse filme, porque, infelizmente, só está disponível na Apple, né? Que é A Tragédia de Macbeth, que tem simplesmente o Denzel Washington muito bem nesse filme. Ele tá muito bem nesse filme. Só que esse personagem aí do Benedict, nesse filme, é impressionante como que ele começa com aquela postura machista e ele, no decorrer do filme, ele de certa forma se adequa para tentar ele tenta de certa forma trazer um menino para perto dele, né, que é o personagem do Peter, né? Então, de certa forma, ele fica um pouco mais amoroso, não sei se é a palavra correta. Mais sensível, né? Tipo assim, ele deixa o sentimento fluir. Mas isso é uma coisa muito maneira que o Gui falou, que eu também quero perguntar pra vocês. Eu não vou falar que é um problema, e nem que eu não gostei, mas o filme me envolveu, como o Gui falou, né? O filme me envolveu muito, me trouxe muito pra dentro da história o tempo todo, né? Eu fiquei muito imerso, mas um momento que eu me questionei, aquele momento assim, que você lembra que você tá vendo um filme, né? Que você dá um estalo, foi justamente nesse momento. Eu achei que foi... Não sei se eu não entendi. Eu achei que foi um pouco do nada a mudança de postura do Phil com o moleque, tá ligado? Foi meio repentino, eu não peguei essa virada também não, concordo. Pois o que eu fiquei achando, aí depois eu fiquei me questionando, eu falei, pô, eu gostei do filme, será que foi isso mesmo que eu entendi? A minha cabeça tá querendo entender isso. Que foi quando ele percebeu que a mãe dele realmente tinha, né, problemas muito sérios, né? Que até o momento era só especulação, era só ciúme, era só, enfim, uma porção de sentimento imaturo, diria eu, do Phil. Mas aí quando ele vê que realmente ela tem um problema, aí eu fiquei pensando, será que isso levou a ele, sabe? E não, pô, deixa eu tentar ajudar esse moleque aqui então. Ou
Ou foi uma Sei. pegada do filme pra te gerar realmente esse desconforto, né? Do tipo, ih, caralho, esse maluco mudou do nada aí. Pô, ele tá tramando alguma coisa. Porque eu fiquei pensando nisso, tá ligado? Exato. Eu fiquei, esse filho da puta, ele vai matar ele agora. Sim. E eu não sei se vocês tiveram a sensação, quando ele tava construindo a corda, eu jurava Nossa. que ia ter um suicídio por enforcamento naquele rolê ali. Cara, eu achava Eu também que a achei corda isso. Eu achei em algum momento que a corda poderia ser chicote, achei que era pra amarrar o moleque. Nunca vi aquela corda com os bons olhos, tá ligado? Exatamente. Moleque, eu não sei se vocês vão lembrar no começo, aliás, várias paradas que não ficaram bem explicadas, assim, e eu acho que essa era a intenção. No começo mostra o quarto lá do moleque e tal, e aí tem uma janelinha que, tipo assim, em caso de incêndio, pra pular, e tem uma corda pendurada, sabe qual é? E aí eu não lembro exatamente que teve algum diálogo que falando do pai desse moleque, que parece que o pai do moleque se matou, não foi esse rolê? Ou eu tô viajando muito aqui? Então, o trabalho do roteiro, ele joga a possibilidade do Peter ter envenenado o próprio pai. Caraca, não peguei isso, hein? sério? Eu não peguei eu essa peguei. também. Eu peguei isso e deixa eu voltar um pouquinho, rapidinho, só pra discordar de vocês no que se refere a essa mudança repentina do personagem do Phil Burbank aí. Eu não sei se vocês se recordam de um momento que o Peter, junto da Rose, eles tinham ido numa feira, né? Numa feira, e esse personagem do Peter, ele simplesmente andou no meio de homens e recebeu uma série de zoações no sentido de menosprezá-lo pelo fato dele ser gay. E o personagem do Phil, vendo isso, ele chama o Peter e sugere que o Peter aprendesse a dar um nó na corda. Eu não sei se vocês se recordam dessa cena, que o personagem do Phil se aproxima do Peter a partir desse contexto, quando ele vê que o menino estava sendo avacalhado pelo fato dele ser homossexual, e como o personagem do Phil poderia ser homossexual também, ele de certa forma se aproxima do menino para Uma empatia, né? Pra ele não passar por isso, né? Isso. Empatia que é o termo. E até a questão do ensinar ele a cavalgar também, né? Eu acho que foi uma forma de, tipo, tornar ele com mais respeito naquela galera ali pra que ele não sofresse, né? Exatamente. Esse João. ataque, essas paradas assim, faz sentido. Exatamente. Pô, mas vamos falar desse rolê do pai aí, que eu não peguei esse bagulho do envenenamento. Tô contigo nessa, no escuro, esperando o guia. Tá. Porque pra mim, eu jurava que eu tinha ouvido alguém falar em algum momento do filme que ele poderia ter se matado. Mas não ficou claro pra mim, tá ligado? Cara, então, olha só, sendo muito sincero com vocês nesse momento, quando o personagem do Peter olha pra Rose junto do personagem do George, ele se lembra de ter se livrado de outro encosto que tinha se relacionado junto da mãe dele, entendeu? Basicamente que ele ia fazer uma nova parada daquela, seria tipo mais um pra matar, isso, era tipo isso? Porque assim, como a porra desse personagem do Phil estava tocando o zaralho diante da Rose, ele queria matar para deixar a mãe dele feliz junto lá do outro personagem, entendeu? Porque, de fato, foi um dos raros momentos, pelo que aparenta no filme, dela estar feliz num relacionamento, entendeu? Que anteriormente, junto do pai desse moleque, como a porra do pai desse moleque bebia pra caralho, ele devia ter um puta relacionamento ruim com ela, entendeu? Sim. Então, ele pode ter matado. No contexto desse filme, é óbvio que um cara que é alcoólatra, ele bate na mulher. Não precisa falar nada, tá ligado? No contexto que esse filme isso. Vamos voltar aqui, ó, falando da morte do pai aí que a gente falou, que tem várias suposições aqui. Então eu achei que o cara tinha se matado, via corda. Tem o rolê da questão do veneno e tem o do alcoolismo. Exatamente. Isso? Aliás, do veneno. O filho teria matado o pai com veneno, é isso? Isso, com Trax. Moleque, gente boa pra caralho também, né? Caralho.
Pô, mas tinha uma facilidade pra arrumar Anthrax que era brincadeira, né? Porra. Isso aí eu sou ignorante, eu quero aula de biologia. Como é que Ó, funciona isso aí? Vende animal não, morto? Porra, como é que é não. essa merda? Então, o Igão, ele deve estar se baseando num veneno que os caras hoje conseguem colocar dentro das cartas e mandar Exatamente. no endereço lá nos Estados Unidos. Aí, Os caras hoje é foda, né? Isso bagulho é dos anos 90, né? Pois é, tem tempinho que a gente não ouve, né? Mas tá tudo certo. já Agora tem um tá o tempo, ouvinte já tem um tempo. se cagando pra abrir a cartinha. Mas desculpa, falei, Gui. Cara, o Anthrax, pelo que a gente consegue entender no filme, ele era uma doença transmitida pelos animais, entendeu? Certo. Pois é, achei Só que, doideira isso. como que Mas o às cara vezes- ia pegar esse veneno e dar para o personagem do filme, né, cara? Ah, porra, aí surge outra possibilidade. O fato do moleque querer ser médico É claro. abre, Ele tava abre o estudando, né, o rolê. precedente. Ele abriu Exatamente. lá o coelho, ele tá estudando. Isso aí eu vou falar pra vocês. Essa parte de como ele passou não me pega muito, não. É tipo assim, eu aceito de boa aquele moleque saber manusear esse tipo de coisa com o histórico dele, com que ele estudou ali, tá ligado? Isso aí. Sim. Mas não sei, posso estar sendo benevolente É, demais. só vamos me ajudar aqui a raciocinar. Ele matou o Phil, né? É isso, né? Sim. Eu Isso- bato o martelo, foda-se. Aqui a vida é O assim agora. telespectador que tá ouvindo isso aqui, espero que tenha visto o filme, tá? Não, tem que ouvir. É pra vir pra cá, é pra discutir, pra dar a sua É. opinião depois. O Exato. que você achou, né? Mas assim, ele matou o Phil. Ah, matou, velho. Foi o que passou. Né? E foi na hora do coelho? Eu fiquei na dúvida. Foi na hora do coelho, né? Não. Eu fiquei achando que poderia ter sido na hora do cigarro, mas aí ele fumou o cigarro também. Porque no do coelho não é a hora que ele se machuca, o Phil? Que eu não vi como ele se machucou, inclusive. Então, cara. Foi mexendo naquelas toras lá, deve ter. Naquelas toras de madeira, devia ter alguma farpa, não uma farpinha, né? Uma Porra, farpa, né? porque parecia um facão, né? Que passou, saiu Sim, sangue sim. pra tudo. Aí você, uma farpinha aqui. Eu falei, caralho. Porra de farpa, né? Então, Então, eu mas- acho. Desculpa, Gui, mas eu acho que o filme não se importou em mostrar um take, uma cena do exato momento em que o moleque conseguiu envenenar ele. Não Deixou sei. subentendido e foda-se, né? É isso. Eu acho. O que tu acha, Gui? Era sobre isso que eu ia falar? Perdão, tipo. Não, eu tinha pensado no seguinte, assim, dessa cena do coelho, esse personagem do Peter, quando ele pega o cavalo e ele vai pra um lugar distante, que ele retorna pra casa, ele mostra esse coelho pra mãe e depois ele sobe para o quarto dele. E outra personagem que vive na cozinha sobe para levar refeição para esse coelho, né? Alguma das comidas para o coelho. E o personagem do Peter diz para essa menina que o coelho ele não queria comer, o coelho tinha sumido, não sei o que. E é quando essa menina que estava na cozinha vê sobre a mesa o personagem. Puta que pariu. O personagem do coelho é excelente, né? O Jojo Rabbit ali. O coelho sendo dissecado pelo personagem do Peter. Ou seja, acontece isso, no entanto, ainda não tinha a aproximação do Peter junto com o Phil. Isso tinha sido antes, entendeu? Essa parte do coelho. Essa parte do Mas eu acho que o envenenamento Igor tinha sido no final. Sim, mas o Igor tá falando do. Do outro coelho. Lembra do que coelho que tá embaixo das histórias, tá ligado? Tem um coelho mais Ah. pro final, tá ligado? Tem um coelho E mais aí Tem o Doutor outro Estranho coelho, é vai lá e verdade. mata o coelho. Rapaz, O Puta Phil, pra mim pareceu muito que o Phil tentou assim, agora eu vou ensinar esse moleque a ser um machão, agora eu vou surpreendê-lo. Vai, acabe com o sofrimento. O moleque vai lá e mata o coelho mole. Pois é, tá ligado? É um bagulho de maluco, assim. cara, Pra ó, gente ver que ele tá acostumado a lidar com morte de animal, tá ligado? Fala aí, Gui. Aquele Morte de moleque é animal que você psicopata no barato, mano. Aquele cara, ele tá pronto pra fazer um filme de terror, mano. Pode ir tranquilinho. porra, Pois é. prontíssimo. Ó, digo aqui de uma referência que eu tinha lembrado do filme, que é o seguinte: os dois personagens, quando eles estavam tentando tirar o coelho debaixo das toras, eles percebem que o coelho estava doente, ou seja,
o coelho estava com anthrax. Realmente faz muito sentido. Depois que o personagem do Peter tira esse coelho, ele provavelmente extrai o veneno. A gente não... Digo, extrai o veneno não. Alguma das partes e ele leva para o personagem do Phil que se infecta de algum jeito que a gente não sabe, né? Eu acho que deve ter É uma sido por aí possibilidade. também. É uma possibilidade, realmente. Coisa de maluco, né? Eu sei que outra parada também que é muito doida nesse filme é a parte sexual da parada. Pô, muito bom ter falado disso. Que é totalmente... Como é que eu posso dizer? Não deixa explícito as paradas, tá ligado? Sempre é com uma referência, com uma parada meio fálica, com um toque diferente em alguma coisa. Pô, o que eles utilizaram aquela corda lá de forma sexual é brincadeira, tá ligado? Porra. Eu falei, daqui a pouco vai ser um 50 tons de cinza daqui. A cena do cigarro, ela é uma cena bem quente também, mano. Pô, então os dois caras num celeiro vazio. Aí, porra, um vai, aperta o cigarrinho, dá uma tragada, olha pro fio, olho no olho, se encaminha lentamente ao fio, estica o braço, fala pra ele fumar, ele puxa, fuma de novo. Pô, cena super... E tudo pausadamente, né? Com aquela Sim. tranquilidade sofrida que é duro. Eu Tudo achei... bem, muito premeditado, né, cara? Uhum. É o papel do Eu ach- roteiro mesmo. Eu achei, inclusive, que o negócio ia ficar mais explícito ali, mas acho que ficou ainda mais bonito não ficando explícito, né? Isso é Lembrando... maneiro. Essa é a ideia, que ela joga tudo pra você Sim. e você não vai ver finalmente. Até a cela, né? A cela que tem o nome do Bruno Henrique lá também, que foi, essa cela aqui foi utilizada pelo Bruno Henrique. A mulher que sobe Senta fica lá, cavalgando. tá ligado? E aí fica acariciando aquela parte fálica da cela e não sei o que. Eu falei, Sim. caralho, show. Mas é muito bom, né? Muito maneiro e, ao mesmo tempo, meio creepy, né? Porque, apesar do... O Phil não. O Peter é um rapaz grande, né? Mas ali ele tá interpretando quase que uma criança, né? De 12, 13 anos, talvez, não sei. É que fala até da parte de estudo, né? Você vai lá enquanto É. você tá estudando, sei lá, tá tendo aula, uma parada assim, né? Tudo bem que não tô aqui pra fazer juízo de valor, mas é claro que era errado, né? Mas assim, ali em 1800 e bolinha, 1900, a sociedade vê determinadas coisas com os olhos diferentes, né? Mas mesmo assim, essa diferença de idade mexe com a gente quando a gente tá vendo o rolê ali dos dois. E por conta disso aí que vocês estão falando, né? Porque o negócio vai ficando quente, e aí, pô, o filme já tá te trazendo aquela sensação de angústia o tempo todo, aí você ainda fica, ai, meu Deus do céu, ainda vai rolar agora pedofilia. Era o que me faltava nesse Pô, filme, tá ligado? é uma mistura, é pedofilia, é terror, é tipo, falei, o cara vai matar enquanto... Alcoolismo. Falei, o cara vai matar o outro enquanto estiver tendo um ato sexual, tá ligado? Eu imaginava tudo, eu falei, essa corda aí... Depois eu imaginei que a corda era pro ato de suicídio, eu falei, meu irmão, o que tá acontecendo aqui? Tá ligado? Aí ele sai pra cavalgar, a mãe desesperada, não, pelo amor de Deus, eu não sei o que. Eu falei, e agora? Agora vai Aliás, bater o... Essa parte aí, pro ouvinte aí, lembrar e se situar no filme, o momento que o Phil e o Peter saem pra cavalgar, a mãe, né, fica sozinha e num rolê ali sozinha na fazenda, ela acaba dando umas peles de carneiro, eu acho. Couro, era couro. Couro, né? Couro que ia ser jogado fora, ia ser queimado pro grupo de indígenas que estava passando ali. Eu tô dando esse rolê todo para falar. A explosão, né, do Cumberbatch lá, do Doutor Estranho, quando ele tem descobre isso, né? E ele começa a discutir com o Peter, ele discute com todo mundo e a explosão, o Parece uma desespero. criança, né? Desesperada. Sim, é surreal. Eu ia falar isso. É muito foda, porque ele tá muito puto, mas ele não tá passando medo. Você vê, ele não tá amedrontando. É meio que uma sensação meio de pena, tipo assim, caralho, brother, era só couro, tá ligado? Relaxa, sabe? Tanto é que o irmão dele traz esse pensamento, essa ideia, né, que eu tô falando da vida, e fala, desculpa, era só couro, tá ligado, né? E ele vai fazendo birra, né? Que ele fala assim, não, mas era minha, era pois minha. É muito foda, porque você vê o cara completamente descontrolado, um cara que no filme todo parece ser extremamente poderoso, mas ali
ele tá super frágil, não. Ele tá super exposto, sabe? Enfim, muito E ele não maneiro esses confronta o controles. irmão, que é o Não, que eu não. esperaria num Pois filme é. de faroeste, sei lá, ele largar um soco na cara do irmão, puxar a arma, ir lá matar a mulher e tal, o cara. Enfim, sei lá, fazer alguma coisa do tipo e ele não faz nada, né? O negócio dá uma apaziguada final quando o irmão chega e fala, olha, desculpa. É tipo assim, ele meio que aceita, tá ligado? Ele fica puto, mas tipo assim... Ah, foda-se, é justamente isso que o Igor tava falando. Eu vejo ali no olhar dele, ele falando, pô, o que eu posso fazer agora? O cara pediu desculpa, tá ligado? É muito incrível, como o Gui falou, o roteiro, as escolhas. E aí eu queria falar pra vocês que nesse momento, quando eu vi o irmão, o George, confrontando ele ali, né? Falando, pô, cara, desculpa, não sei o que, eu falei... Poxa, o George poderia ter aparecido mais. No início ele aparece bastante, mas depois fica muito uma relação do Phil com o Peter e com a mãe dele. O que é maravilhoso. Eu não diminuiria em nada a relação dos três, mas queria ter visto mais o George. O que depois eu fiquei até pensando, quando o filme terminou, ele nem é um filme tão longo, como o Igor falou. Ele é um filme devagar porque tem que ser, né? Mas no final eu vou falar pra vocês... Eu achei longo, eu achei demorado, mas falei assim, pô, mas mesmo assim, acho que poderia ter tido uns 10, 15 minutos a mais pra mostrar ainda mais essa E relação. o George some, né? George. Tem um momento do filme que ele simplesmente isso, some. Isso. Não, Ele pega não o carro, vai aparece resolver nada. um BO e acabou. E a gente fica um tempo sem ver ele. Mas enfim, pode ter sido também só minha percepção. Podemos aqui... Falei pra caralho. Vai ter nota, senhores? Podemos Teremos dar a nossa nota. nota. Podemos dar a nota. Bom, pessoal, vamos chegando aqui agora para os finalmente. Vamos dar as nossas notas, e não só as notas, considerações finais, pontuações técnicas que não falamos ainda. E eu quero saber por onde a gente começa, Igão. Quem dá a primeira nota aí? Dá a tua sugestão, irmão. Vamos começar por quem? Olha, eu posso começar então, porque o Gui vai vir com a parte técnica do rolê. Então eu vou dar aqui, cara, é bizarro, porque assim, eu saí desse filme dando uma nota de 5, 3 a 3,5. Que eu realmente não tinha entendido o rolê. Mas a partir do momento que eu fui pesquisar e agora, trocando esse papo com vocês aqui, o filme se tornou muito mais interessante, tá ligado? Então, dado isso e dado a parte técnica, que eu pouco entendo, mas vou dar uma de abusada aqui, essa ideia de... foi tudo premeditado, né? Tudo pensado na construção das mensagens e tudo mais, e até o fato de não passar toda uma resposta, e vendo que é uma coisa que essa diretora ela já tem isso, né, como referência em outros filmes e tudo mais. Cara, eu gostei bastante, eu vou dar um 4,5 aí. Essa é a minha nota. Porra, notão. Gui, fala pra gente aí o que de importante não falamos, suas pontuações finais e a nota de Ataque dos Cães da Netflix, da Jane Campion. Não sei se é assim que fala, mas... Deixa eu tentar. Exatamente. As minhas considerações finais aí, eu quero trazer algumas referências para vocês. Essa diretora, que é uma diretora neozelandesa, chamada Jane Campion, ela já tinha ganho um Oscar, inclusive Cannes, por melhor roteiro original de um filme chamado O Piano, que é um filme da década de 1990. Esse filme eu vi há bastante tempo. É um bom filme, realmente. E eu queria trazer esse fato que muitas pessoas, de repente, não estão ainda familiarizados com o nome dessa diretora. Então, já fiquem ligados nisso. E também queria trazer uma outra referência que eu, sinceramente, não conhecia, que é o trabalho de fotografia desse filme, o distanciamento de câmera que tem nesse filme, o enquadramento de diversas cenas, né, cara? Sim, esse filme é sensacional. E essa parte de fotografia aí, que, inclusive, é uma das fortes candidatas ao Oscar de melhor fotografia. Eu que estou cravando aqui, de uma australiana chamada Ari Wegner, tá? Eu não sei se a pronúncia dela é essa, mas
Acho que vocês vão entender. Agora vamos para o finalmente desse filme. Cara, o trabalho de roteiro desse filme é muito bom. Inclusive, de novo aqui, cravando, eu acho que esse filme vai ganhar de melhor roteiro, né? Cara, pelo thriller desse filme, por esse filme deixar tudo subentendido e te prender do início ao fim, e mesmo depois do filme você ficar pensando em diversas possibilidades de cada personagem, isso de certa forma nos entretém de um jeito. Eu gosto muito dessa parte. Por esses motivos e pelos fatores técnicos também, eu vou dar uma nota 8 nesse filme, que no caso seria uma nota 4 estrelas. Excelente filme. Maravilha. Maravilha, maravilha. Só notão. Eu vou acompanhar os meus amigos aí, não tenho nada muito diferente a acrescentar. Como o Gui falou, é maravilhoso quando a gente vê um filme, vê uma série, e mesmo depois de ter visto, aquilo ali continua reverberando na sua cabeça, gerando dúvida, questionamentos. Você vai pensando, é realmente uma sensação muito gostosa. E esse filme gera muito isso. Tem atuações maravilhosas. O Gui falou muito melhor do que eu. A fotografia, o cenário, é tudo bonito, é tudo incrível. Foi legal porque eu não tinha informação nenhuma sobre o filme, então fui sendo surpreendido a cada cena, a cada take. E assim como o Igor, com certeza a minha nota era uma. Quando eu assisti, fiquei pensando, e depois do nosso papo aqui, aprendendo tanto sobre ele, a nota aumentou um pouquinho. Eu vou acompanhar o Igão. O Igão foi de 4,5, não foi, Igor? 4,5. Tô com o Igão nessa daí. 4,5. E começou 2022 pro Cabeça no Cinema, hein? E já os caras já estão cravando aí, vocês cobrem a gente, hein? Vai dar Oscar. Vai ganhar Oscar. Doutor Estranho vai ganhar Oscar aí. Roteiro, fotografia, vai bater recordes aí. Como ninguém esperava nada nesse filme, enquanto assistia, ninguém vai dar nada e vai ganhar tudo. Esse é o resumo desse filme. Você não esperava nada e... É uma mistura de mãe, né? Aí fudeu, o Cristo bem em cima, né? É aquele filme que você assiste, não entende nada, e depois você vai ler e vai falar, caralho, era isso e tal. Enfim, quem entendeu de primeira, me desculpem, né? Você é muito inteligente, eu não tenho como acompanhar. Mas é isso, pessoal. Então, obrigado mais uma vez aí, mais um episódio do Cabeça no Cinema. Acompanhe a gente em todas as redes sociais e até o próximo episódio. Grande abraço. Até o próximo, galera. Valeu! Valeu!